Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live será Aspectos Práticos do Recurso de Revista, uma conversa incrível, imperdível, que a nossa querida Tainá Paulo Moreira, advogada, mãe do Matheus, criadora da rede virtual de conteúdo Juridicando na Rede, vale conferir um conteúdo incrível que ela disponibiliza diariamente. É pós-graduada em Direito Constitucional, pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho, conselheira de ética do MAT e presidenta da Comissão de Fomento ao Ensino Jurídico do MAT. Sejam todos muito bem-vindos. Tainá, é com você. Muito obrigada, Aline. Queria inicialmente agradecer pela oportunidade de mediar esse evento incrível com profissionais que eu admiro muito, profissionais renomados. E antes de apresentá-los a vocês, eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas antes de fazer a leitura dos currículos, dos respectivos currículos, eu queria externar meu sentimento pelo falecimento do Dr. Wagner Peixoto Passos, assim como das demais quase 500 mil mortes, perdas irreparáveis pela Covid-19. Queria dizer que vocês não serão esquecidos. Com certeza são pessoas que vão fazer muita falta. E deixar aqui os meus sentimentos. Bom, vou ler um pouco agora aqui do currículo dos nossos convidados. Como eu falei, são profissionais de referência no assunto, que vocês vão poder ouvi-los e que cederam um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre essa temática que é tão importante, trazendo um viés prático para a advocacia. Murilo Soares é servidor do TST, lotado em gabinete de ministro desde 2014, professor de Processo e Direito do Trabalho, criador do curso, especialista em recurso de revista. Pessoal, eu já vou lá olhar o chat, por enquanto eu não estou conseguindo ver, mas se o som não estiver bom, vocês me falem que eu coloco o áudio, o fone, tá? O professor Gáudio Ribeiro de Paula é advogado, ex-assessor de ministros no TST por cerca de 15 anos, instrutor de cursos de formação para analistas e assessores no TST e no TSE, servidores e magistrados nos TRTs da 17ª e 18ª regiões, procuradores do Banco Central na Unibacem, advogados nas escolas superiores de advocacia do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, assim como de outras instituições. Professor de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino em Brasília e em outras unidades da Federação. Palestrante e autor de diversas obras jurídicas, fundador da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho, ABRADT, delegado da SATERGES, em Brasília, mestrando e doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa. E a doutora Silvia Pérola Teixeira da Costa, professora, advogada especializada em tribunais superiores, com forte atuação também no direito da mulher, mestranda e doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, investigadora no curso de pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, criadora do treinamento processual no TST e para a advocacia e do Instituto Pérola. Então, eu convido vocês também a irem lá nos Instagrams do professor Murilo, do professor Gáudio, da professora Pérola, que é o Instituto Pérola, e conhecerem o trabalho, se já não conhecem, que é muito bom, muito importante para vocês capacitarem nesse tema. Eu estou vendo que tem... Elsa, você vai falar sobre o MAT Solidário antes da gente começar a live? Boa noite a todos. Áudio, estão me ouvindo? Sim? Sim, vou falar. Pode ser agora? Pode ser agora. Você que sabe, você que manda. Tá bom, posso falar no final também. Muito obrigada pelo convite, por esse momento de estar participando aqui com vocês, com essas pessoas especiais. Eu estou aqui para falar com vocês, né, todos que estão participando da live, do MAT Solidário.
Nós criamos essa comissão no mês de abril, com o objetivo de estar ajudando os nossos colegas advogados que perderam seus postos de trabalho, as pessoas que estão passando por sérias necessidades, por sérias privações nesse momento. Mas o MAT Solidário ele não tem como sobreviver sem as doações. Essa é uma iniciativa nossa, mas o trabalho é coletivo. Então, eu estou aqui para pedir que as pessoas participem, que as pessoas possam doar com qualquer quantia, qualquer valor, o pouquinho ele cresce, ele se transforma no muito, e a gente consegue ajudar essas pessoas que estão cadastradas conosco, que são nossos colegas de trabalho, nossos colegas de profissão, e eles estão precisando muito. Os dados para a doação é através da conta do próprio MAT, mas no Banco do Brasil, agência 1251, dígito 3, conta corrente 43.501.5, e a chave do Pix é o CNPJ do MAT. O número é 39.600.954, 1000 ao contrário, 70. Essa é a chave do Pix. Então, fica aqui o meu pedido para quem puder ajudar, com qualquer quantia. Essa é uma forma da gente continuar ajudando, é uma forma com que todos nós possamos dar as mãos para essas pessoas que estão aí necessitadas. Muito obrigada pelo espaço e ótima live para vocês. Eu é que agradeço. Se você quiser voltar ao final para relembrar e passar novamente as informações, acho que seria bem bacana, tá? Agradeço, obrigada. Pessoal, o pessoal está entrando ainda, está se inteirando sobre o assunto, e eu tenho 2 comunicados importantíssimos para vocês, advogados que estão acompanhando a live. Primeiro, é que nós vamos sortear, quer dizer, na verdade, premiar uma bolsa de um curso que vai ser lançado aqui no MAT sobre aspectos práticos do recurso de revista, que vai ser ministrado pelo professor Murilo e pelo professor Gáudio. Vão ser 3 aulas a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira da semana que vem, e vocês, advogados, estão com essa super oportunidade. E para poder concorrer à bolsa, é bem simples. A gente vai escolher apenas quem estiver assistindo a live, hein? Não vale depois querer participar, é apenas durante a live. Vocês vão fazer um print da tela e vão publicar no feed ou nos stories e marcar as contas de todos que estão aqui. Então, do Instagram do MAT, Instagram do professor Murilo, Gáudio, do Instituto Pérola e lá do Juridicando na Rede, e dizer para a gente por que você merece ganhar essa bolsa. Olha só, pessoal, nós somos criativos o tempo todo. Nós criamos tese, nós fazemos interpretação. Então, agora é o momento de você mostrar o seu artista interior e coloca lá uma frase bem bacana. Por que você merece ganhar essa bolsa? E além dessa oportunidade incrível, nós vamos ter a premiação também de 2, não uma, mas 2 bolsas do curso da professora Pérola, que vai ser no dia 19. E é um curso intensivo, que vai ser sábado agora. Você quer falar um pouquinho, Pérola, sobre o curso, sobre qual é a proposta, como as pessoas vão fazer para participar, de concorrerem a essas 2 bolsas? Então, rapidamente, cumprimentando vocês, o curso do professor Gáudio, do professor Murilo, realmente é sensacional. Eu acho que tudo soma. A minha proposta é uma proposta de treinamento, é um caminho das pedras. Então, é sábado o dia inteiro, de 9 às 18, e que a gente faz treino, exercício de simulação. Então, para ganhar, ao final da live, eu vou falar uma palavra-chave, você vai escrever no Instagram do Instituto Pérola, que depois eu vou falar também, e a gente vai fazer um sorteio amanhã dessas 2 bolsas. Agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos essa oportunidade incrível que você está dando para a gente. Bom, pessoal, é isso. Ao longo da live, eu vou recapitular as regras das premiações para vocês, para quem não conseguiu assistir o início. Então, agora, vamos partir propriamente para a temática do evento de hoje, que é sobre o recurso de revista, que é um recurso de natureza extraordinária, que tem um objetivo próprio, ele precisa de uma fundamentação específica, uma motivação vinculada, uma motivação diferente do recurso ordinário. Existem requisitos próprios dele, por isso que a gente também precisa debatê-lo, precisa aprofundar.
nessa temática, para que vocês possam fazer recursos de revista que sejam admitidos pelo tribunal, ou, se for o caso, um agravo de instrumento, agravo interno, vocês precisam entender sobre esse tipo de recurso para que vocês possam prover para o cliente de vocês um trabalho diferenciado e, quem sabe, até uma atuação num nicho próprio. Bom, então vamos começar do começo, do caput do artigo 896, porque dali nós já conseguimos extrair várias questões próprias do recurso de revista. Com relação ao prazo, ele não está mais na CLT. O prazo, ele está na Lei 5584, de 70, se não me engano, no artigo 6º, que trata dos prazos trabalhistas como regra de 8 dias. E, fora do prazo, a questão do cabimento, a gente já extrai do caput do 896, como eu estava falando, e dali a gente já pode perceber que o recurso de revista, ele vai caber das decisões turmárias dos tribunais regionais proferidas em sede de dissídio individual. Então, o que nós podemos extrair desse texto? Que não cabe recurso de revista de decisão monocrática do relator, que não cabe recurso de decisão, seja monocrática ou turmária, que nega seguimento a agravo de instrumento ou no seu próprio mérito, agravo de instrumento interposto para destrancar o recurso ordinário, e de processos de competência originária do TRT. Tá? Partindo para as alíneas, a linha A, ela já trata do primeiro cabimento, que seria das decisões divergentes entre os tribunais regionais do trabalho ou entre o TRT e decisão da SDI 1, ou quando violar súmula de jurisprudência uniforme do TST e súmula vinculante do STF. E aqui eu já parto para a primeira problemática que eu queria que vocês falassem, e a gente pode seguir a ordem da Pérola, Murilo e depois o professor Gáudio, que é o seguinte: já dessa linha A gente pode estender a interpretação para que seria cabível a interposição do recurso de revista não só para a súmula vinculante do STF, mas também para outros processos decididos pelo STF, como recurso extraordinário ou a repercussão geral, processos que tenham repercussão geral, professora Pérola? Então, o artigo 896, a lei ela não contém palavras inúteis, mas, no entanto, ela tem um regramento, a gente não pode dar uma interpretação nem restritiva, nem ampliativa. Então, a possibilidade de súmula vinculante, ela veio com a reforma trabalhista e a divergência está vinculada realmente à contrariedade à súmula e a divergência jurisprudencial. Eu não creio, há até decisões, houve uma decisão inédita do ministro Cláudio Brandão, certa vez, conhecendo por infração a um instrumento coletivo, mas eu creio que na previsão do artigo 896, a meu ver, não sei o que pensam os colegas, a gente não poderia fazer essa ampliação. E eu quero escutar um pouco, Murilo, o que você acha sobre isso, mas eu já complemento o questionamento com a redação da OJ 219 da SBDI 1 do TST, que diz que cabe também o recurso de revista por violação à OJ. Só que essa OJ ela é de abril de 2001, ela é anterior às alterações promovidas no artigo 896, que ocorreram em 2014 e em 2017 com a reforma trabalhista. Você acha que ainda é possível a gente aplicar o OJ 219 e também fundamentar o recurso de revista numa violação à OJ? E aí você pode falar um pouco não só da extensão contra as decisões do STF, mas também sobre a OJ. Para mim ou para a Pérola responder? Para você. Ah, tá. Assim, bom, apesar de... Deixa eu ver como que está a redação certinha aqui da CLT. Não fala expressamente sobre orientação jurisprudencial, né? Mas, enfim, com certeza, recurso de revista pode ser conhecido com base em alegação em contrariedade, orientação jurisprudencial, só não no rito sumaríssimo e na fase de execução. E aquela expressão ali que tem súmulas do TST, a gente acaba podendo interpretar de uma fórmula mais ampliativa, nesse caso, né?
Por exemplo, a gente não pode conhecer o recurso de revista com base em contrariedade à súmula do Supremo, se for uma súmula simples, entre aspas. Tem que ser uma súmula vinculante. Mas, claro que, em relação à segurança jurídica, a respeito às decisões do Supremo, acaba sendo possível a gente extrair uma tese de uma decisão de recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, foi lá reconhecida, e aplicar nas decisões do TST. É mais ou menos o que eu pensei quando teve um projeto de lei, recentemente, acho que deve ter umas 3 semanas, um mês, foi divulgado, de um deputado, salvo engano, foi deputado, não foi senador, que propôs a extinção da possibilidade de conhecimento do recurso de revista com base em divergência jurisprudencial entre TRTs. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo dessa proposta, mas, enfim, o que eu pensei, olha, a divergência jurisprudencial, pelo menos em regra, nada mais é do que a interpretação de um dispositivo de lei federal ou da Constituição Federal, ou então é possível uma interpretação de súmula do TST, porque mesmo que a matéria esteja simulada, é possível existir uma divergência em relação àquela interpretação. Então, assim, no final das contas, apesar de que, em tese, seria possível excluir essa possibilidade de interposição de RR com base em divergência jurisprudencial entre TRTs, na prática isso poderia ser, muito entre aspas, burlado, porque é exatamente a origem dessa divergência jurisprudencial. Você não alegaria divergência, mas poderia alegar violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição Federal ou contrariedade a algum dispositivo. E mesmo nesse caso, então, de recurso extraordinário, o que o advogado faria? Ele pegaria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, qual questão constitucional ele alegou, e aplicar aquele entendimento, defender aquele entendimento no recurso de vista, tendo por base o dispositivo de Constituição Federal que o Supremo discutiu naquele caso específico. Essa foi até uma pergunta de uma mentoria que eu fiz recentemente, de um aluno que fez isso, que perguntou isso. Falou, olha, professor, eu não posso alegar divergência com base em acórdão do Supremo, mas como que eu faço nesse caso? E foi mais ou menos essa a ideia que eu dei, né? Você extrair o fundamento que o Supremo usou, ver qual dispositivo da Constituição Federal que ele discutiu e alegar isso no recurso de revista. Afinal de contas, uma das maiores possibilidades, né, no recurso de revista é exatamente a alegação de violação de dispositivo da Constituição Federal. Até mesmo nos ritos que são mais, esqueci a palavra agora, são mais restritivos, que é o sumaríssimo, e em fase de execução, violação de dispositivo da Constituição Federal sempre está lá presente, né? Então, esse seria um caminho, assim, não poderia alegar a divergência, com base nessa decisão em recurso extraordinário, por exemplo, mas é possível pegar o dispositivo que foi discutido ali e colocar no recurso de revista. Eu gostaria só, Tainá, se me permite, de lembrar qual é a finalidade do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é um órgão uniformizador de jurisprudência trabalhista em território nacional. Essa compreensão ela é muito importante para a gente entender os pressupostos do recurso de revista, que é a violação de lei e ou a divergência jurisprudencial. Então, para que presta o TST? Ele presta para uniformizar a jurisprudência entre os 24 tribunais regionais do trabalho. Então, não faria sentido retornar a possibilidade de divergência entre regionais. É tanto que o TST batalhou muito para que viesse o incidente de uniformização de jurisprudência que estava do parágrafo 3º ao 6º e que acabou sendo revogado pela reforma e que criou, depois o Gaudio até pode complementar isso, um grande constrangimento, porque era uma forma exatamente de que os TRTs já uniformizassem sua jurisprudência e o TST fizesse só a uniformização entre os TRTs. Então, a gente sempre parte desse pressuposto. Achei genial a colocação do Murilo, também não só buscar uma violação constitucional que consubstancie aquele entendimento supremo, como também até uma divergência. No próprio TST pode haver já, na SDI1, um enfrentamento dessa matéria, e esse aresto da SDI1 pode ser de divergência ou de outro TRT. Só complementar aqui para deixar bem claro que eu não sou a favor desse projeto de lei. Eu também concordo com essa questão que uma das funções precípuas do TST é exatamente a uniformização da interpretação da legislação trabalhista.
De modo que, com certeza, uma das formas de acesso ao TST seria exatamente essa divergência entre TRTs. Para mim, é uma das principais funções do tribunal. Mas eu estava sugerindo um jeito de burlar nessa questão da divergência. E tanto que, no caso da linha B do 896 da CLT, teria a possibilidade da gente analisar interpretações divergentes de acordos coletivos de trabalho. Em alguns casos específicos, né, teria que ultrapassar a jurisdição de um TRT, por exemplo, mas aí, nesse caso, seria uma das únicas possibilidades de levar a discussão para o TST, né, quando for acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa, dependendo do contexto da causa, né? Então, não sou a favor, não, só estava explicando não sou a favor desse projeto, só estava explicando a possibilidade de reduzir, de mitigar os efeitos dessa possível nova lei, né? Não, a gente entendeu, tá tudo certo. Bom, o Murilo falou sobre o artigo 896, linha B, que nós até numa live que fizemos, nós debatemos sobre a real possibilidade de aplicação e nós vislumbramos a possibilidade em São Paulo, que tem 2 regionais, o TRT2 e o TRT15, porque ele fala em divergência na aplicação de norma coletiva ou regulamento interno de empresa em jurisdição territorial que abranja mais de um regional. Nesse caso, nós já temos São Paulo, que tem 2 tribunais regionais. Então, é uma aplicação bem restrita. E quanto à aplicação do 896C, a linha C, é bem interessante que os advogados observem isso, porque a violação à Constituição, na verdade, é um requisito de possibilidade de interposição de recurso de revista, tanto no rito ordinário, quanto no sumaríssimo, quanto em execução. E observem o teor da súmula 442 do TST em relação a isso. Então, é importante o advogado verificar, obviamente, se há realmente uma violação ao texto constitucional, principalmente, já vou dar a dica aqui ao artigo 5º, se não me engano, inciso 2º, que fala sobre a legalidade, não é isso? E já ir, desde a inicial, estruturando a sua ação, já pensando num eventual recurso de revista, porque a gente não pode contar com o efeito devolutivo amplo do recurso ordinário, e ele acaba deixando os advogados muito à vontade para veicular algumas questões, entendendo que o tribunal, cada capítulo que vai ser recorrido, o tribunal, ele tem essa competência, esse poder de analisar todas as teses suscitadas, ainda que não ventiladas no recurso ordinário, e o advogado acaba ficando muito à vontade em relação a isso no recurso de revista. Para ser estruturado, ele fica muito restrito ao que foi veiculado, suscitado em recurso ordinário. Mas, agora eu quero ver o professor Gáudio para falar sobre essas questões e também um pouco sobre a súmula 214 do TST, que fala sobre as exceções ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Perfeito, obrigado, Tainá. Bom, antes de seguir para a súmula 214, eu queria ousar aqui abrir uma divergência parcial com os professores e meus amigos, a doutora Silva e o doutor Murilo. Na verdade, é o seguinte, não seria propriamente uma divergência. Eu só gostaria de ressaltar que o meu entendimento é um pouco mais abrangente em relação a essa possibilidade de caracterização de uma eventual contrariedade a precedentes de natureza vinculante. Eu entendo que nós temos que separar aqui, em relação àquilo que foi mencionado quanto ao Supremo Tribunal Federal, os casos em que há uma decisão em controle difuso de constitucionalidade, por meio, por exemplo, aí do exame de um recurso extraordinário, daquelas situações em que o Supremo Tribunal Federal vem a se pronunciar, por exemplo, dentro da sistemática de repercussão geral, recursos repetitivos, quando pode advir aí um precedente de natureza vinculante, que não tem, evidentemente, a mesma força, por vezes, de uma súmula de caráter vinculante, mas, a meu juízo, poderia lastrear diretamente um recurso de revista. Nesse ponto, eu tenho que concordar com o professor Murilo quanto à prudência, né, que o advogado deve exercer aqui, ao preferir indicar uma eventual violação dispositivo constitucional. Por exemplo, se nós estamos discutindo terceirização e atividade finalística e estamos diante de um acordo do TRT que ainda resiste à aplicação da tese firmada pelo Supremo quanto à licitude da terceirização nessas circunstâncias, me parece que o recurso de revista seria melhor calcado, melhor lastreado numa violação aos artigos 5º 2, por exemplo, que você mencionou, ou 170 da Constituição,
E para chegar a esses dispositivos, uma dica para os colegas é estudar no Supremo Tribunal Federal esses precedentes, esses acórdãos, e ver quais foram os dispositivos constitucionais interpretados pelo Supremo Tribunal Federal, para daí extrair essas eventuais violações. Não podemos nos esquecer de que o recurso de revista começa a ser preparado desde o primeiro grau, desde o momento em que é redigida a inicial ou a contestação. Por isso, estudar esses precedentes pode nos dar alguns caminhos para semear esse debate constitucional. Por outro lado, aqui nós estamos falando de precedente supremo. Agora, em relação a precedentes do TST, não podemos nos esquecer de que o TST passou a contar com precedentes de natureza vinculante, como, por exemplo, aqueles proferidos em incidentes de assunção de competência e incidentes de recursos repetitivos, quanto aos quais já há nas turmas, alguns poucos, é verdade, acórdãos em que se reconhece a possibilidade de caracterização de uma contrariedade direta. Por exemplo, a doutora, eu lembro que esse foi um precedente da lava da doutora Silene, com a qual, por coincidência, eu despachei hoje à tarde, por isso que eu me lembrei desse caso. Foi um dos primeiros em que o TST, talvez tenha sido o primeiro, para um caso de sumaríssimo. Vamos lembrar que no sumaríssimo, até 40 salários mínimos, o recurso de revista necessariamente deve vir lastreado em violação de dispositivo constitucional ou contrariedade à súmula. Entretanto, nesse precedente se reconheceu a possibilidade de contrariedade a um precedente de natureza vinculante. Então, faz todo sentido, a meu juízo, reconhecer essa possibilidade, porque isso é parte de um microsistema desenvolvido dentro da arquitetura recursal trabalhista, a partir da Lei 13.015, sobretudo, e que tem o objetivo de otimizar e racionalizar esse processo de entrega da prestação jurisdicional nos tribunais superiores, como é o caso do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, mas dito isso, assim, eu defendo, em resumo, a possibilidade, sim, de indicar como contrariado o precedente de natureza vinculante nessas circunstâncias que eu mencionei. Tá? E aí eu ficaria nos precedentes de natureza vinculante do TST e do STF. Não iria mais longe do que isso. Enfim, quanto à súmula 214, uma súmula cuja evolução eu pude testemunhar quando estava no TST, nós, antes de tudo, precisamos recordar que existem 3 exceções indicadas na súmula, que não são, vamos dizer assim, um rol taxativo. Há outras hipóteses que a jurisprudência avulsa veio a reconhecer, até por indicação da doutrina, em alguns casos. Bom, então, as 3 exceções que nós temos no 214, só para lembrar muito brevemente, quando que cabe o recurso de imediato? Quando nós estamos diante de uma decisão de natureza interlocutória, em geral, interlocutória mista, do TRT, evidentemente tem que ser uma decisão colegiada, porque se for uma decisão monocrática de um relator no TRT, não há possibilidade do recurso de revista. Muito bem, decisão colegiada, interlocutória, em que se contraria uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Essa expressão aqui, súmula, tem também ganhado uma certa elasticidade e me parece razoável sustentar que a contrariedade ao J ou precedente de natureza vinculante também autorizariam um recurso de imediato. Depois, quando couber recurso para o próprio Tribunal Regional, e, em terceiro lugar, aí já no primeiro grau não interessa tanto para a gente, que é quando há o reconhecimento o acolhimento de uma exceção de competência territorial com o encaminhamento dos autos a uma vara do trabalho vinculada a um TRT distinto. Mas, enfim, nessa primeira situação, Tainá, eu gostaria de lembrar aos colegas uma diretriz que alguns ministros adotam, é o caso do ministro Caputo Basto, que tem um precedente específico sobre isso, segundo o qual, quando houver contrariedade ao verbete do TST, tem o ônus, não a faculdade, o ônus de interpor o recurso sob pena de preclusão, que nos deve levar a um sinal amarelo, aí, pelo menos, ou vermelho. Ou seja, ao analisar um acórdão do TRT que, por exemplo, determina o retorno dos autos à origem, por ter afastado uma prejudicial de prescrição para que o juiz do trabalho prossiga na análise dos temas, nos demais temas, enfim. Nesses casos, se houver alguma contrariedade ao verbete do TST, a parte teria o ônus de, nesse momento,
de imediato, interpor o recurso de revista. Então, é preciso ter algum cuidado em relação a isso. Por prudência, sempre que você se deparar com uma decisão de natureza interlocutória do TRT e entender que, de alguma forma, ele contraria o entendimento firmado no TST em algum verbete, né, eu recomendo enfaticamente a interposição do recurso de imediato. É isso, Tainá, em síntese. Não, excelente, excelentes as ponderações. E só recapitulando um pouco a sua fala, quanto ao artigo 170, achei bem interessante, acho que até comentei com o Murilo sobre isso semana passada, eu fiz um agravo de petição quanto ao indeferimento veiculado em execução, de reconhecimento de sócio oculto e fraude em execução, e uma das fundamentações já no meu agravo de petição foi violação ao artigo 70, inciso 4º da Constituição Federal, que seria a disposição sobre a livre concorrência. E veiculei uma tese de que o inadimplemento de verbas trabalhistas ensejaria violação à livre concorrência, já que as empresas que estariam plenamente, seriam adimplentes com os créditos trabalhistas, não estariam concorrendo em igual condições com empresas que as inadimpleria, justamente porque as empresas que inadimpleriam os créditos teriam muito mais lucro e isso ensejaria uma concorrência desleal. E é uma questão bem interessante para a gente fugir um pouco só do fundamento do artigo 5º para fins de recurso de revista na fase de execução. Lembrando que tem 2 exceções nessa fase, que seria quanto à discussão sobre CNDT, que é a Certidão Nacional de Inscrição de Débito Trabalhista, e contribuição previdenciária, salvo engano. Eu só queria fazer uma observação, Tainá, se você me permite, em execução, é que, na verdade, com relação à violação constitucional, e você coloca muito bem, lembrando, achei interessante, que a violação constitucional ela é suscitada não só em processo de execução, quanto em processo de conhecimento. No entanto, a exigência da violação ela é a mesma, e veja bem, fala-se em violação literal e direta. Então, esse é o grande desafio que se tem com relação ao recurso de revista manejado no tocante à violação constitucional. Significa dizer, o que seria violação literal? Seria violação ao texto da lei. Ou seja, nunca haverá, nunca há, porque o juiz não viola literalmente. E como é que a gente conhece a violação? Porque o juiz acaba interpretando e dando o que a gente diz a melhor exegese. É tanto que o Cláudio há de lembrar que a súmula 221, que fala que a violação tinha que ser direta, ela continha um inciso 2 que dizia assim, interpretação razoável de lei, ainda que não seja melhor, não dá ensejo a recurso de revista nem de embargos. Eu amava esse inciso, porque a gente matava um monte de processo, o TST acabou tirando e agora o TST interpreta. A violação direta jamais dá. O que é a violação direta à Constituição? No teu caso, não haverá. Por quê? Porque a violação direta é aquela que não é oblíqua, que não é transversal, que não é infraconstitucional. Então, qualquer matéria de execução, via de regra, ela está contemplada na legislação comum e algumas poucas dispositivos da CLT, talvez. Então, só para dizer que o TST ele tem esse cuidado, eu não sei se o Murilo e o Gaudio concordam, que é dizer o seguinte, em matéria constitucional, o TST vai reconhecer da revista quando ele diz assim, essa matéria é muito importante, então há uma forçação, não tem nenhum receio de dizer de barra, para conhecer pelo 5º 2, pelo devido processo legal. Enfim, eu só queria fazer essa observação, que a gente tenha muito cuidado com relação ao manejo da revista pela violação constitucional. Silvia, eu queria aproveitar aí a sua fala também para dar uma dica para os colegas. Sabe o que eu costumo fazer, Silvia? E aí eu tenho que dizer que eu aprendi isso com o Dr. Vitor Russomano, na época eu trabalhava no TST e via as petições dele. Eu achava muito interessante a estratégia que ele utilizava em execução. Qual que é? Ele procura nas turmas precedentes nos quais aquele mesmo dispositivo foi considerado violado de maneira direta e literal. Então, no recurso de revista, às vezes em nota de rodapé, eu faço isso hoje no escritório, não indico lá a existência de precedentes nos quais essa violação foi reconhecida. Obviamente, aqui,
Nós não estamos indicando divergência exponencial porque ela seria inservível em execução, mas isso pode ajudar a reforçar, não é, esse argumento de que a violação pode ser literal e direta. Não é? Mas só para não perder a oportunidade de brincar aí com o Murilo também, quando chega um recurso de revista em execução na sexta-feira, eu tenho certeza que o Murilo fica especialmente feliz, né, Murilo? Porque pode terminar mais cedo aquele expediente. Não é? Bom, a gente tem alguns aspectos práticos, especificamente na fase de execução, que é o seguinte. Se a gente for ver na Constituição Federal o que é falado direto e literalmente sobre Constituição, vai ter precatório, lá no artigo 100, não vai ter nada mais específico. E aí, às vezes, chega alguma causa em que um bem de família é penhorado, né? É registrado ali, e aí o TRT diz, não, mas o bem é de alto valor, vai ser suficiente para garantir a execução, e ainda vai sobrar dinheiro para comprar um outro apartamento, uma outra casa, enfim, faz essa fundamentação que for. E aí a gente vai ter uma violação literal de dispositivo de lei, né? Então, o que pode acontecer? Essa parte executada pode depois interpor, pode ajuizar uma ação rescisória. Então, a SBDI 2 vai analisar essa ação rescisória e aí o processo só vai ter andado à toa, vai perder um pouco da celeridade processual, né? A turma do TST vai dizer, olha, não tem violação literal do artigo 5º, inciso 55, 54, por exemplo, o que fala ali de devido processo legal, ou então o artigo 5º, inciso 2, que seria uma referência à lei do bem de família, e aí depois, na ação rescisória, isso poderia ser facilmente modificado. Então, os ministros começaram a flexibilizar um pouco mais para admitir uma violação não tão literal e direta, porque, como eu falei, se fosse exigir literalidade mesmo, ia ser só o artigo 100 da Constituição que fala de precatório, enfim. Então, a gente tem essa peculiaridade aí. E aí eu lembrei até daquela questão de uma fala que você falou agora há pouco, Gaudio, sobre a possibilidade de conhecimento com base em precedente vinculante do Supremo. É mais ou menos a mesma lógica, então, das súmulas vinculantes do Supremo, né? Porque antes não era possível alegar contrariedade à súmula vinculante, mas as turmas do TST já começavam a aceitar, dizendo o seguinte, olha, a súmula vinculante, ela interpreta um dispositivo da Constituição Federal. Então, tinha mais ou menos essa ligação. É mais ou menos o raciocínio que a gente fez aí, né, sobre extrair os fundamentos do entendimento do Supremo, pegar os fundamentos ali da Constituição e colocar no recurso de revista. Então, foi bom você ter feito essa lembrança aí, que realmente tem muito sentido. Perfeito. Essa questão da violação literal à Constituição Federal, ela acaba sendo um pouco subjetiva. Eu acredito que cada ministro e as turmas, elas têm um entendimento próprio. Inclusive, a gente nós vemos isso com relação à transcendência social, porque a CLT é literal em dizer que a transcendência social ela vai ser arguída pelo reclamante recorrente. E já há um entendimento, quer dizer, permissivo de que essa transcendência social seja arguída pelo reclamado recorrente, ou até recorrer que encontra razões, por que não veicular encontra razões como com natureza de recurso adesivo, quer dizer, fazendo-se de recurso adesivo. Mas há uma extensão, então por que não também em execução, porque se a gente for levar a cabo essa questão da literalidade, acaba suprimindo as hipóteses de recurso de revista e execução, bem complicado. Bom, antes de passar para o próximo ponto, vou relembrar para o pessoal que está assistindo as regras da premiação das bolsas para os cursos. Pessoal, o MAT vai lançar um curso sobre aspectos práticos em recurso de revista, com os professores Murilo e Gaudio, que vocês estão assistindo aqui na live. Serão 3 aulas, a partir da próxima segunda, às 18 horas, dias 21, 28 e 6 de julho. Então, são 2 segundas e uma terça-feira. 1h30 de aula em cada dia, e a partir dessa semana vocês verão mais detalhes dos valores, forma de inscrição, lá no feed, no Instagram do MAT, tá? Acompanhem, imperdível. Bom, e hoje nós teremos a premiação de uma bolsa para esse curso, vocês têm que fazer um print. Bom, primeiro, antes, vocês já curtiram?
colocaram like lá no vídeo, se inscrevam no canal e façam um print aqui do evento aqui e agora e publiquem no feed ou nos stories e marquem as contas do Instagram do Mate, Pérola, Murilo, Gáudio e Juridicando e digam por que você merece, quer dizer, diga porque você merece uma bolsa no incrível curso Aspectos Práticos do Recurso de Revista. Usem a sua criatividade, aflorem. A gente já cria tantas teses, né? Então, coloquem lá e marquem as contas que nós vamos nos reunir e deliberarmos, porque a frase mais criativa vai ser premiada e nós premiaremos também 2 bolsas para o curso da professora Pérola, que vai ser nesse sábado, dia 19, e ela vai liberar para participar. Vocês têm que aguardar até o final, porque ela vai liberar a palavra-chave para concorrer. E aí, ao final, ela passa maiores detalhes sobre como é que vai ser isso, tá, gente? Então, acompanhem que, além dessas informações todas valiosíssimas, vocês ainda estão concorrendo a 3 bolsas no total de cursos incríveis. Bom, dito isso, vamos partir para o 896, parágrafo 1º A, inciso 1º. Como nós advogados, podemos efetivamente demonstrar o trecho da decisão recorrida que foi pré-questionada? Como é que a gente vai viabilizar isso? Será que a gente junta o acórdão integralmente? Juntamos apenas o capítulo? Como a gente vai superar o óbice de juntar demais, muita informação, ou o ministro, o relator, entender que nós juntamos de menos? Professora Pérola, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Então, primeiro eu queria fazer uma observação. Eu acho lindo o debate acadêmico, mas eu queria fazer um alerta aqui para todos nós advogados. É que o TST, ele tem um rigor. Então, eu achei fantástica a tese de você poder conhecer por precedente, inclusive concordo, professor Gáudio, com o precedente incidente de recurso repetitivo do próprio TST, mas não é todo ministro que vai conhecer. Então, eu só alerto que a gente tem que estar firme no rigor técnico, divergência jurisprudencial, de aresto do STD1 ou de outro TRT. A gente tem que respaldar a admissibilidade do recurso de revista dentro da letra fria do artigo 896, nas alíneas A, B e C. Só um alerta. A gente pode até estar trazendo essas teses, né? Muita coisa que o tribunal vinha discutindo foi para o texto da lei, com uma possibilidade, a questão da certidão de débito só era em processo de execução, foi para a CLT, enfim, eu só gostaria de fazer essa observação, porque a gente tem tido muita decisão monocrática. Com relação ao parágrafo 1º A, é bom que a gente diga, e exatamente está dentro desta fala, que houve uma intenção de dificultar a admissibilidade do recurso de revista. É bom que a gente compreenda em que terreno que a gente está pisando. Eu entrei no TST em 1982, quer dizer, eu sou jurássica, né? Na época do ministro Barata Silva, então eu fazia minuta de voto. O que eu tinha? O artigo 896, uma violação de lei e uma divergência jurisprudencial. E havia as súmulas, eu me lembro, eu fui chefe de gabinete do ministro Levenhagen, então já havia a súmula 337, que dizia que você tinha que fazer o confronto analítico de tese. E eu me lembro que o ministro Levenhagen dizia assim, suplantando esse deslize e partia para a divergência. Hoje, essa súmula é o parágrafo 7º ou 8º do artigo 896. Se você não faz o confronto analítico de tese, seu recurso não é conhecido. Então, o que o TST fez? Ele jogou para o texto da lei, parágrafo 1º-A, no inciso 1, a conexão com sua súmula 297, no inciso 2, sua súmula 221, e no inciso 3, sua súmula 422. Indique o trecho que está o pré-questionamento. E veja bem, o inciso ele fala de trecho, e nesse sentido, há vários chavões do TST de que não se conhece do recurso de revista, porque transcreveu inteiro o teor, não pode de jeito nenhum, gente. Inteiro o teor do tópico, veja bem, você vai colocar lá o tópico, hora extra. Para cada tópico do teu recurso de revista, você tem que cumprir esses requisitos. Então, se eu tenho lá repasse médico, produtividade médica, eu tenho que indicar o trecho que está o pré-questionamento. Não pode ser o inteiro teor. Há ministros que consideram você transcrever o inteiro teor e destacar em negrito. Não gosto.
porque isso gera uma confusão. O recurso também ele não é conhecido por trecho excessivo. E aqui vai até uma divergência minha com relação a outra live, porque, veja bem, trecho excessivo. Porque para que presta a indicação do trecho? Não é uma coisa doida que se inventou, é o que o Murilo falou. É para que o relator ele tenha condição de, pegando o teu recurso de revista, ele tenha condição de julgar sem olhar o processo. Achei muito bom isso que ele colocou, eu falo nas minhas aulas. E o que é o recurso de revista? É o confronto do recurso de revista com o acordo regional. O ministro ele confronta cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, ele vai no acordo regional. Então, se o acordo regional diz que aquela empregada estava grávida, ela foi dispensada por justa causa, porque nos dias que houve greve, a empresa fornecia transporte público, ele crê no acordo regional. Mas aí você vem na revista e diz assim, só que o local da casa dela até o local onde se fornecia transporte público era 1 quilômetro e ela tinha gravidez de risco. Se esse aspecto não está no acordo regional, então não tem o que confrontar. Então, daí, o TST não conhece por trecho insuficiente. Então, às vezes, o trecho que está o pré-questionamento, veja bem, esse caso, os casos que eu estou falando são casos que eu trabalhei, o caso que eu estou atuando, e que eu embarguei declaração, na forma que o professor Gaudi falou, às vezes esse trecho, você tem lá no aspecto da justa causa, você tem o trecho, mas esse aspecto de que ela tinha gravidez de risco, descolamento de placenta, e que ela tinha que percorrer 1 quilômetro, estava no outro tópico do Acordo Regional da Estabilidade. Então, eu tenho que trazer esses trechos, abro aspas, pontinho. Como é que eu faço? Eu pego o Acordo Regional, colo na minha revista. Depois eu marco de amarelo aquilo que é a tese que confronta com o acordo regional. Depois eu excluo e faço pontinhos, para não ser inteiro teor e para ser realmente o trecho pertinente. Perfeito. E sobre essa questão do pré-questionamento, caso o acórdão regional ele se mantenha, ele seja omisso em relação a algum tópico, nós temos que apresentar embargos de declaração para que não ocorra a preclusão e a gente pré-questione alguma matéria para o regional tratar a tese necessária, que vai ser veiculada em recurso de revista, sob pena até de não conhecimento, né? E caso se mantenha a omissão, para que a gente possa arguir a nulidade de prestação jurisdicional, que é o disposto na súmula 297, tópico 3, que é o pré-questionamento ficto. E, Murilo, eu já vou passar a palavra para você, mas eu vou trazer uma questão aqui interessante sobre o que a Pérola falou. Ela falou deu um exemplo prático até de um caso que ela atuou, e nesse caso de você ter uma resposta do tribunal com relação ao fato, e você solicitar em recurso de revista, requerer a modificação, para que a gente não caia nesse óbice da súmula 126, que veda o reexame de fatos e provas, que é uma súmula que tem um teor similar à súmula 7 do STJ. E aí, essa vedação de reexame de fatos e provas, a gente consegue superar isso veiculando que tem um fato incontroverso e que, por isso, quando você suscita no recurso de revista, você não está querendo que o TST reexamine fatos e provas, e que você, na verdade, você pode até veicular um fato ou uma prova do processo sem cair no óbice da súmula 126, justamente por ser incontroverso. E já deixando aqui um outro questionamento também, quando a gente pede uma reavaliação do fato, que é o objeto do processo, a gente pede, o ideal seria que a gente usasse o termo reenquadramento e reanálise, não reexame, para não também trazer aquela memória automática para a súmula 126. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Na verdade, eu passei várias coisas para você falar, né? Daria uma live toda só sobre isso, mas enfim... Bom, vocês estão me vendo perfeitamente aí? Vamos sim. Sim, bom, vamos lá então. Olha, a questão da incidência da súmula 126.
novamente tem aquela questão que todos nós aqui sempre defendemos, de que o advogado, a advogada, deve ser prudente, né? Buscar sempre esclarecer os fatos, se necessário, por meio dos embargos de declaração. Quando você falou nessa questão dos fatos incontroversos, eu lembrei de uma decisão que eu vi há um tempo, foi no ano passado, que era o seguinte: discutia sobre a possibilidade de indenização por danos morais em razão do atraso reiterado no pagamento dos salários, certo? A turma do TST não tinha analisado, no final das contas, porque disse o seguinte: olha, não consta no acórdão que houve atraso no pagamento dos salários, só que não está claro quantos meses em que houve esse atraso, qual foi o contexto desse atraso. Então, não dá para saber se existe ou não, se é possível incidir naquele entendimento do TST, de que o atraso de 3 meses ou mais gera esse direito à reparação civil, né? Então, é o seguinte: a SDI tem o entendimento de que é possível, sim, alegar a questão dos fatos incontroversos. Essa seria uma possibilidade nessa decisão do TST. Eu confesso que eu não fui lá no processo para ver se era incontroverso ou não, mas, assim, por prudência, se eu fosse o reclamante que estava pedindo a indenização, eu faria o uso dos embargos de declaração para falar: olha, TRT, ok, você disse que não gera dano moral porque não foi comprovado o abalo psíquico, certo? Mas fala aí para mim qual foi o contexto em que aconteceu, em quantos meses que houve atraso no pagamento dos salários. Se o TRT registrasse ali os 3, 4 ou mais meses, possivelmente a decisão seria modificada no TST. E essa questão, embora eu tive conhecimento dessa decisão da SDI agora em 2021, foi uma decisão 2020, foi publicada em 2021, a gente já resolvia na prática essas questões por base nessa questão da incontrovérsia. Como eu defendi em uma outra live também. Tem lá no CPC, por exemplo, que quando os fatos forem incontroversos, eles não dependem de prova. E exatamente, não tem controvérsia do reclamante com a reclamada, então não precisa preocupar com qual vai ser o entendimento do TRT, pelo menos em regra, né? Pelo menos a princípio. E aí, para não deixar o processo sem solução, a gente fazia muito uso disso no gabinete, faz até hoje, né? Ver se o fato é incontroverso ou não, se existe ou não uma cláusula de acordo coletivo de trabalho prevendo um adicional diferenciado para adicional noturno, para adicional de horas extras, algo nesse sentido. Porque, às vezes, dependendo da tese que o TRT adotar, ele não fala nada sobre negociação coletiva. Então, dependendo do caso, é possível, sim, analisar essa questão. Mas, como a gente sempre defende, seja prudente e use os embargos de declaração para deixar isso bem explicado lá no processo, porque senão pode ser o caso em que o processo vai morrer por essa causa aí. E também tem a questão do pré-questionamento, né? Dependendo do jeito que for abordada a questão, a turma do TST pode falar: olha, ok, o fato é incontroverso, mas não teve esse pré-questionamento, mesmo que seja um fato incontroverso. O TRT não disse se é possível ou não deferir o seu pedido com base na sua alegação. Então, por prudência, realmente é bem melhor, bem mais seguro deixar tudo certinho, tudo bonitinho, né, contextualizado. Por falar em embargos de declaração, professor Gáudio, dá uma dica aqui para a gente. Se nós, advogados, nós veiculamos o RO ou as contrarrazões, mas entendemos que aquele acordo continua omisso com relação a alguma questão muito importante que não foi tratada, que já vislumbrando uma necessidade de um recurso de revista. Aí o advogado verifica a necessidade de opor embargos de declaração. Como a gente pode veicular essa peça, que alguns, a maioria, né, na doutrina processualista entende que é um recurso, como é que nós podemos veicular os embargos de uma forma mais efetiva possível? Fala para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que distinguir aí as questões de fato das questões de direito. Em relação às questões de direito, como já foi ressaltado, a oposição de embargos declaratórios é de fato indispensável, mas vai se dar o chamado pré-questionamento ficto. Quanto às questões de fato, se não houver a manifestação, não obstante a oposição de embargos declaratórios, aí vai ser necessária a articulação de preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Muito bem, dito isso, nos embargos declaratórios, eu sempre gosto de recomendar, primeiro, uma forma mais suave, né? Não se esqueçam
Eu já vi esse erro ser cometido inúmeras vezes, na época que eu estava do outro lado do balcão. Não se esqueçam de quem vai ler os embargos declaratórios de vocês, os nossos embargos declaratórios, é muito provavelmente a mesmíssima pessoa, o mesmo assessor, enfim, a mesma pessoa que minutou a decisão embargada. Então, nós temos que evitar, obviamente, expressões mais contundentes. Aliás, isso deve ser evitado de forma geral, né? Até mesmo no recurso de revista, que é dirigido a uma autoridade hierarquicamente superior, nós temos que manter uma linguagem mais objetiva, sem adoção de qualificações, juízos de valor sobre a decisão. Isso tem que ser absolutamente evitado. Eu poderia seguir aqui com várias anedotas de casos nos quais eu me deparei com essa situação. Tá? Um deles, só para não deixar de contar, viu, Murilo? Uma vez, Silvia, um advogado abriu um ZDs com um parágrafo todo em caixa alta, pedindo, rogando para que o ministro pessoalmente lesse aquele processo, porque certamente o incompetente do assessor dele tinha cometido um erro terrível e mereceria ser demitido, enfim. E o sujeito esqueceu que quem ia primeiro ler aquilo ali era exatamente o famigerado assessor que preparou a decisão, que não tinha cometido erro nenhum, enfim. Mas, voltando, né, agora, em relação à técnica dos EDs, o que eu costumo recomendar quanto à forma é a de formular perguntas, né? Ou seja, de indicar para o TRT, para aquela turma ou órgão, enfim, fracionário do TRT, que aspectos da controvérsia, fácticos e jurídicos, não foram devidamente abordados. E a melhor estratégia, na minha opinião, para fazer isso é na forma de perguntas. Tá? Então, colocar lá, indicar, olha, não foram abordados os seguintes aspectos, e coloca em itens, né? Direto ao ponto, pessoal. A objetividade é essencial hoje em dia, né? Havia efetivamente trabalho externo, assim, assado. O depoimento da testemunha X afirma isso, aquilo, não é? O documento de folhas tais permite evidenciar a existência de elementos para caracterizar um pagamento por fora, não, enfim. Colocar perguntas na forma de perguntas é bastante estratégico, não é? Me parece que isso guia, vamos dizer assim, aquele órgão na análise de aspectos específicos. É claro que, na maior parte dos casos, os EDs, como todos sabemos, acabam não sendo acolhidos, e isso nos obriga a ir com uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, natural. Mas eu faria essas duas sugestões e também, é claro, não se esqueçam de, ao preparar os embargos declaratórios, fazer um exercício quanto às matérias que vão ser devolvidas ao TST e as linhas argumentativas que vão ser observadas, ou mais especificamente os fundamentos que vão ser adotados. Eu vejo que aqui tem uma possível violação ao artigo. Eu encontrei um precedente do TST que reconheceu violação ao dispositivo constitucional de maneira direta. Se o TRT não falou nada sobre aquele artigo, mesmo que ele estivesse articulado lá no recurso ordinário, no agravo de petição, vale a pena, obviamente, nos embargos declaratórios, pré-questionar a incidência desse dispositivo. Então, esse exercício de avaliar o que vai ser alegado no recurso de revista para preparar os EDs, me parece que é fundamental. Tá? Havia outras dicas, mas eu ficaria essencialmente com essa. Tainá, você me permite? Sim, lógico. Não, eu queria fazer alguns comentários. Novamente, eu gosto muito da ideia da gente se localizar onde que a gente está pisando, né? Então, a primeira lembrança é que o Tribunal Superior do Trabalho ele é uma corte de jurisdição extraordinária. Isso é muito importante. Então, o tribunal não vai fazer justiça, não vai valorar a prova, ele vai fazer enquadramento jurídico dos fatos, né? E vai uniformizar a jurisprudência. Mas eu teria aqui algumas observações a fazer. Primeiro, eu estou me coçando aqui com relação a fato e controverso, porque eu queria até ver essa relação da SDI1, porque é uma diferença, não é bem uma divergência, talvez seja uma colaboração, há uma diferença do que é fato em controverso na fase processual e na fase recursal. É bem diferente. Na fase processual, são fatos realmente que não são negados pelas partes.
as partes estão uníssonas. Na fase recursal, não. Porque na fase recursal, novamente lembrando, como é uma instância extraordinária e não mais ordinária, há um requisito que é o espírito do recurso extraordinário, que é o pré-questionamento. Então, qualquer matéria para que o Tribunal Superior Trabalho examine, ele tem que pré-questionar. Inclusive, a OJ 62, ela diz que mesmo a incompetência absoluta, inclusive há uma súmula também, que a 153, se não me engano, que diz que a prescrição tem que ser arguída em instância ordinária. E eu estou brigando aqui para derrubar um recurso, eu estou pelo reclamante da parte da empresa, porque vem suscitando a arguição da ilegitimidade ativa de parte em qualquer momento do processo. Então, e existe a questão da matéria fática. Uma coisa é matéria fática, outra coisa é ausência de pré-questionamento. Tá? Então, isso aí é bom que a gente tenha isso claro. Então, quando eu entendo o fato incontroverso, eu me lembro que havia uma corrente lá no TST. Por que eu estou chamando a atenção? Porque eu sou professora e eu tenho alunos aqui na live também, e dizer o seguinte, que tudo, se não tiver revelado no acordo regional, vai cair na matéria fática. O nosso recurso não vai ser reconhecido por matéria fática. Fatos incontroversos, e daí a minha curiosidade com relação a essa decisão, no Tribunal Superior do Trabalho, é quando... E era uma corrente minoritária, não sei se Gáudio lembra disso, o ex-ONU da Lazen, dizia assim, prescrição. Espera aí, mas prescrição, eu poderia olhar inicial, são datas, a data do regulamento, a data do... Eu posso olhar inicial e discutir a prescrição, mas a maioria do TST entende que se não está no acordo regional a data do ajuizamento da ação, seria matéria fática, porque eu teria que ir lá para a inicial. Então, eu queria fazer esse alerta. E para terminar, assim... E outra coisa também, com relação à matéria jurídica, mesmo que é o inciso 3, que é o pré-questionamento ficto, a única forma de pré-questionamento ficto no processo de trabalho não vale aquela do 1025, pela Instrução Normativa 39, mesmo na matéria jurídica, é preciso opor os embargos de declaração. Então, eu vou suscitar, porque mesmo que o TST entenda, o inciso 3 fala da exigência do pré-questionamento. E eu queria terminar também com uma anedotazinha, quando eu trabalhava, adorei esta do Gáudio, mas quando eu trabalhava com o ministro Levin-Hagen, e aí eu recebi um telefonema de uma parte, né, um senhor que tinha um processo contra o banco, falei, eu queria saber notícia do meu processo. Aí eu fui, muita gente me falou, olha, seu recurso não foi conhecido. Ele falou, como assim? Eu falei, o ministro não conheceu do seu recurso. Ele falou assim, como assim, doutora? Se ele que é um ministro não conhece, quem é que vai conhecer? Então, a gente tem essas dificuldades aí de compreensão para finalizar e dizer que o juízo de admissibilidade é extremamente importante. Essa frase aí é boa para a gente colocar nas peças, hein? Gostei. Olha só, nós tivemos uma pergunta do Luiz Alencar no chat, se caberia em recurso de revista no rito sumaríssimo por violação à súmula do TST, sim, artigo 896, parágrafo 9º. Sobre a fala do Gáudio, famigerado servidor não é o servidor que é famigerado. Sabe o que é famigerado? Aquele texto que vem no acórdão do recurso ordinário dizendo que todas as questões já foram tratadas, que o julgador não é obrigado a tratar todas as teses e que os embargos de declaração vão ser entendidos como protelatórios. Que quando vem esse texto, esse é o pior, você já sabe, alerta, spoiler de multa, né? E vou fazer uma retificação em relação às exceções do recurso de revista em fase de execução, que além da violação à Constituição Federal, violação literal, eu vou fazer aqui uma retificação que seria a execução fiscal e a CNDT, que quando eu passei, eu acabei passando, ficou um pouco truncada a informação. Bom, estamos indo para o final da live, já temos mais de 1 hora, então é a última oportunidade para você que está assistindo participar da premiação de uma das bolsas que nós estamos concedendo aqui. E quando eu falo nós, eu quero dizer os ilustres professores e o Mate. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um print agora, em tempo real. Por favor, todos nós estamos sorrindo aqui, façam um print legal, bacana, coloquem lá no feed ou nos stories,
marquem as contas. Se vocês ficarem na dúvida de quais as contas do Instagram, é só olhar lá no post, no perfil do Mate, tá? Que tem todas as contas lá, do Juridicando também. E digam por que você merece ganhar uma bolsa do curso de Recurso de Revista, Aspectos Práticos, que o Mate está proporcionando para vocês, tá? Maiores detalhes desse curso vão ser publicados no feed durante a semana, e também as 2 bolsas graciosamente concedidas pela Flor, linda professora Pérola, que eu já virei super fã dela, para o curso que ela vai ministrar no sábado, dia 19, e ela vai liberar daqui a pouco a palavra, a frase, e vai explicar melhor como é que vocês fazem para participar. Eu já estou vendo que a Elsa entrou aqui, então vou passar a palavra para ela, que ela vai dar vai fazer um comunicado muito importante, e depois a gente volta para finalizarmos a live falando sobre transcendência. Muito obrigada, obrigada mais uma vez por esse espaço. Eu estou aqui para, mais uma vez, pedir a participação dos colegas junto com a gente no Mate Solidário. Nós estamos, desde o mês de abril, nós estamos com muitos colegas nossos que foram cadastrados no Mate e estão sendo ajudados por nós. Essa é uma parceria que nós fazemos com todas as pessoas, com todos os advogados, com todas as pessoas que integram o Mate e todos os colegas, professores também, enfim, é uma rede solidária e nós contamos com a ajuda de todos, com a doação de qualquer valor para nós é importante, porque somando aqui e ali, torna-se um valor maior e assim nós podemos estar ajudando esses nossos colegas que perderam seus postos de trabalho e que nesse momento precisam da doação. Vou informar então aqui o Pix para quem possa doar, qualquer valor será bem recebido. O Pix, a chave do Pix é o CNPJ do Mate, é o 39... Desculpe, eu só queria fazer uma sugestão, até para que eu possa divulgar também no meu perfil. Se puder nos passar esses dados por escrito ou um post, para que a gente possa replicar, eu acho que também seria importante. Além, é claro, de falar agora, se puder enviar, eu gostaria de compartilhar nas minhas redes. Muito obrigado. Inclusive, essa é também um outro pedido que eu ia fazer para que as pessoas possam divulgar, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas também possam nos ajudar. Estamos divulgando, sim, nas redes, estamos divulgando nos grupos do Mate e vou lhe enviar com certeza para que você possa me ajudar nisso também, ajudar todos nós, né? Não estou me ajudando diretamente, nem ao Mate, na verdade, essa é uma forma da gente multiplicar e um pouco de amor e um pouco de ajuda ao próximo, e aquilo dentro daquilo que nos cabe, daquilo que é possível ser feito. Então, o número do Pix é o 39, a chave do Pix, 39 600 954 1000 ao contrário 70. Para quem não tem o cadastro no Pix, nós estamos aceitando o depósito através da conta do Mate, é uma conta no Banco do Brasil, agência 1251, dígito 3, conta corrente 43501, dígito 5. O e-mail do Mate Solidário é matesolidario, tudo junto, @mate.adv.br. Todas essas informações estão vinculadas nas nossas redes sociais. Nós vamos passar a informação, porque é importante que nos envie o comprovante da doação, para que então a gente possa fazer um controle melhor. Essa doação tem sido muito importante para essas pessoas, esses colegas nossos que estão vinculados, e nós precisamos continuar com esse trabalho. E para continuar com esse trabalho, nós precisamos das doações. É muito importante. Muito obrigada mesmo por esse espaço. Estou adorando a aula, a live de vocês, está maravilhosa. Meus parabéns. Obrigada. Obrigada, Elsa. Realmente é muito importante que quem puder participe, compartilhe as informações. Lá no perfil do Mate tem esses dados, tem os dados bancários, um projeto muito sério e muitas pessoas estão realmente precisando. Bom, a Andréia Antunes no chat perguntou se o Instagram deve estar público aberto. Não precisa, pode ser privado, mas é importante que você marque as contas para que a gente possa ver e coloque responda a pergunta, por que você merece ganhar uma bolsa, mas pode ser perfil fechado, não tem problema. Mas se pelo menos o Mate, você seguir o Mate para a gente conseguir visualizar a resposta.
E a pergunta da Sandra, antes da gente passar para a transcendência. Professor Murilo, poderia nos falar sobre hipóteses de apresentação de fatos incontroversos aceitos pelo TST? Seria somente aqueles impugnados pela parte adversa? Obrigada. A questão da incontrovérsia, eu vejo sobre 2 pontos de vista. O primeiro seria aquele que o reclamante, na petição, fala um fato, o exemplo que eu dei, a gente pode usar agora novamente, seria a questão do atraso reiterado no pagamento de salários, ou então falta de pagamento de FGTS, e a parte na contestação não fala nada sobre isso. Então, existe essa incontrovérsia entre as partes. E aí também existe um segundo ponto, que é o seguinte: quando o acórdão do TRT fala que um fato foi comprovado, ou que não foi comprovado, e aí a parte vai recorrer no recurso de revista e fala, não, mas esse fato não aconteceu, ou então aconteceu daquele jeito, e aí, em tese, a gente pensaria assim, não, então se a parte está dizendo no recurso de revista que o fato aconteceu ou não, diferente do que o TRT disse, existe controvérsia sobre esse fato. Só que não é exatamente assim, a gente tem que entender que o TRT é a tal da instância soberana na análise dos fatos e das provas. Se ele diz que aconteceu uma coisa, aconteceu aquela coisa. Aí essa questão de fato ficaria em controvérsia também pelo TRT ter entendido que aquilo ficou comprovado ou não. Então, ou o TRT disse, ou então o reclamante falou alguma coisa na petição inicial e a reclamada não disse o contrário na contestação, ou então foi apresentado algum fato obstativo do direito do autor, e o autor também não se insurgiu em relação a esse fato. Aí a gente tem controvérsia em relação a esses pontos. Os exemplos podem ser aqueles, né, como eu já falei, acho que 2 vezes, né, da falta de pagamento de salário, de FGTS, do tempo em que havia restrição de uso de banheiros, ou de algo relacionado a assédio moral, algum comportamento da empregadora que a parte aponta na petição inicial. A empregadora não contesta esse fato, mas só diz que ele não é suficiente para configurar dano moral, porque não foi comprovado o efetivo abalo psíquico da parte. E aí até existe um erro, né? Porque isso vai ser produzido lá na audiência de instrução, né? Não é na petição inicial que isso é feito. Mas, enfim, se não houver essa insurgência da parte, acaba existindo a controvérsia aí. Fora a questão também do acórdão dizer o que ficou provado ou não, súmula 126 do TST, né? Basicamente, são essas as considerações mais básicas. E aí eu coloquei também no chat o número do processo da SDI, falou sobre essa questão da possibilidade de se usar fatos incontroversos em recurso de revista. Vou colocar de novo aqui. Enquanto o Murilo está colocando, eu queria trazer uma reflexão para vocês que estão assistindo a live. Vocês já observaram quantas pontuações importantes nós já fizemos aqui? E olha que nós nem falamos 10% do que tem para ser falado sobre recurso de revista. Nós não esmiuçamos negativa de prestação jurisdicional, agravo de instrumento, juízo de admissibilidade pelo TRT, pelo regional, admissibilidade parcial, pressupostos extrínsecos, pressupostos intrínsecos. É um mundo, é um universo, mas o que eu convido vocês, advogados, a refletirem é que nós podemos tornar esse universo rentável para nós. É um desafio? É um desafio. Na faculdade, nós sabemos que nós não temos essa matéria, muitas vezes o processo de trabalho ele é bem superficial, e dificilmente o professor ele aprofunda no recurso de revista. E a maioria de nós aqui tem um tempo de prática jurídica. E é um nicho, realmente é um diferencial. Muitos advogados não sabem veicular, e não culpo vocês, nós temos que nos atualizarmos de tudo, o tempo todo, é um recurso muito específico e falta muitas vezes a base lá da graduação. E por isso que eu volto aqui a convidar vocês para conhecerem essa proposta do curso que o MAT está veiculando, que são 3 aulas. O conteúdo é passado de forma bem prática, mas não por isso menos aprofundado, e com professores que são referência no mercado. Além disso, tem o curso da professora Pérola, que vocês estão vendo, que é conhecedora e experiente no assunto, e que vai ser nesse sábado, dia 19, e que faz parte da premiação de hoje. Bom,
já passamos de 1 hora de live, então, para finalizar, eu queria só fazer um panorama geral sobre transcendência, que foi um requisito regulamentado pela reforma trabalhista. E eu queria que vocês falassem um pouquinho se esses requisitos são cumulativos, se não são, se nós podemos indicar outros critérios para o ministro como indicadores de transcendência, se a gente tem essa maleabilidade. E já convido também vocês que estão assistindo a verem lá no feed do Juridicando algumas notícias de julgados que nós temos falado nas outras lives que são importantes para vocês salvarem. Inclusive, um julgado da 7ª turma do TST que trouxe, regulamentou, digamos assim, trouxe critérios objetivos para a transcendência econômica. Eu achei esse julgado muito interessante. Mas, enfim, vou começar com a professora Pérola, depois o Murilo e, por fim, o professor Gáudio. Olha, meninas, meninos, eu sou muito suspeita para falar de transcendência, porque eu fico muito, muito irritada. Primeiro, eu começo dizendo que transcendência, para mim, não é requisito de recurso. Ao contrário do que pensa, inclusive, o mentor da transcendência no TST, que foi meu querido, admirável ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Essa proposta ficou lá no 896A há 13 anos, o TST não regulamentou, e depois veio com a reforma trabalhista. E então, na verdade, a transcendência ela pretendia ser um filtro recursal na equivalência com a repercussão geral, percebem? E eu já fiz algumas aulas, algumas lives, demonstrando que a transcendência do processo de trabalho, ela não tem interseção praticamente, a não ser a nomenclatura dos critérios, que estão lá no 896A, que são os critérios de transcendência social, econômica, política e jurídica. Então, para mim, e como é que foi aplicado? O primeiro ministro que deu uma decisão de transcendência foi o ministro Breno Medeiros, e hoje o que a gente tem? A gente tem uma enxurrada de decisões monocráticas barrando os nossos recursos sob o pretexto da transcendência, mas elegendo, inclusive, óbices processuais. Então, isso, aí eu tenho uma série de problemas. Então, para mim, transcendência, da forma como ela está sendo colocada, e eu falo aqui como advogada, e que com longa experiência atuando também, da forma que ela nem é requisito recursal, nem é o que pretende, o que é a repercussão geral, que é um filtro para que se eleja causas que estejam além do interesse individual sob o aspecto jurídico, econômico e social. Para mim, ela virou um exterminador de recursos. Então, por quê? Porque, primeira coisa, a transcendência ela não prescinde da fundamentação. O excelentíssimo senhor ministro tem que dizer por que não há transcendência social, mas com uma decisão fundamentada. E aqui a linda Tainá lembra muito bem que, para mim, todas as causas de reclamantes têm transcendência social, porque os direitos trabalhistas estão capitulados em longos incisos, 34 incisos do artigo 7º. Então, me diga como é que não tem. Aí você tem causa, gente, de acidente de trabalho, que o ministro nega por ausência de transcendência, porque diz que transcreveu inteiro o teor do acordo regional, e aqui vai a minha indignação. Esses óbices, nós já temos os óbices processuais. A gente já tem o parágrafo 1º-A para lascar a gente, barrar. Você não precisa usar o fundamento da transcendência. E se for usar, diga por que está usando. Por que não tem transcendência econômica? Aliás, a 7ª turma, esse acordo ele não é novo, há muito tempo que a 7ª turma já havia fixado esses parâmetros de transcendência econômica. Outra, para mim, todo recurso de reclamante, acho que nem a transcendência econômica deveria ser usada para reclamante pela dicção da lei, mas estão usando para reclamante. Então, eu digo, todo recurso de reclamante tem transcendência econômica. Por quê? Porque é o de comer, eu trabalhei para comer, como é que isso não é transcendente para mim? Então, a minha grande insurgência a gente teve aí um momento em que esses recursos... Outra coisa, a transcendência da causa. Acabei de ler um voto, meu pai, do ministro Evandro, exatamente a transcendência da causa, não é do processo.
Então, se é a transcendência da causa, eu não posso dizer que não está pré-questionado e eu nego por ausência de transcendência. Por quê? Porque eu tenho prejuízo, gente. Em agravo de instrumento, e outra coisa que eu defendo mais, só pode se negar por ausência de transcendência recurso de revista. Por quê? Por causa da dicção da lei, e não o agravo de instrumento. Porque negar seguimento ao agravo de instrumento e depois tornar irrecorrível, como ficou, qual é o prejuízo que eu tenho? Eu nego a transcendência. Em recurso de revista. Monocraticamente, eu só tenho um agravo interno e 5 minutos de sustentação. Agora, para finalizar, porque eu fico realmente muito empolgada e passar a palavra para os meus colegas, o que está acontecendo agora? O TST não conhece, por acordo regional, do agravo de instrumento por ausência de transcendência. E aí você vai fazer o quê? Aí você senta e chora mesmo, porque não cabe embargo do STI. O Marcílio até fez essa colocação. O pior é que se a turma confirma, a decisão é irrecorrível, fecha completamente as portas. E é interessante que o inciso 1º, do artigo que fala sobre a transcendência, do parágrafo que fala sobre a transcendência, ele fala que é sobre o valor da causa. E eu já vi ministros falando que seria o valor da condenação. Então, também tem essa questão se é valor da causa, valor da condenação. Será que a gente pode suscitar que há uma transcendência por causa do valor da condenação de acordo com o valor que está lá no contrato social da empresa? E se o valor da condenação for muito maior que o valor do próprio contrato social, o valor de existência, digamos assim, execuível da empresa? Então, são tantas questões só nesse primeiro inciso, mas eu vou passar agora a bola para o Murilo, para ele fazer um panorama geral do que ele entende sobre o assunto. Bem, uma primeira questão que você tinha colocado, Tainá, é se é o rol exemplificativo ou... Meu Deus, eu esqueço essas palavras de vez em quando, como que é? Taxativo. Muito obrigado, Gáudio. E esse rol é claramente exemplificativo por causa da expressão, dentre outros, que a gente tem lá no parágrafo 1º-A, né, do 896 da CLT. E assim, a gente tem, para mim, eu considero uma posição particular minha, que é relativamente inócua essa questão da transcendência, porque é o seguinte, na prática, a gente vai precisar analisar o mérito da questão para ver se a causa tem transcendência ou não, tanto que tem causas que existe o reconhecimento dessa transcendência, mas que o recurso de revista não é provido. Então, praticamente, para a parte, acaba não tendo nenhum resultado útil. E aí, assim, a gente tem um critério que é bastante subjetivo, que é exatamente esse da transcendência econômica. Como a Tainá falou, tem turma decidindo que não é transcendência em relação ao elevado valor da causa, mas sim ao elevado valor do pedido que foi devolvido no recurso de revista, e aí a própria 7ª turma tem alguns valores que, dependendo da parte reclamada que tiver recorrido, vai ser alto. Por exemplo, se for uma empresa de âmbito nacional, vai ter que ser um pedido devolvido no recurso de revista de mais de 1.000 salários mínimos, então mais de R$1 milhão. Então, não teria essa transcendência econômica, só que é possível ter alguma das outras 3. Seria a transcendência social, que eu acredito que não tem sentido ser restrito somente aos reclamantes, porque existem institutos que são protegidos ali nos rolos no rol dos artigos 6º a 11 da Constituição Federal, que são os direitos sociais, né? Então, a gente teria o caso de uma alegação de validade de cláusula de negociação coletiva que está sendo apontada por uma empresa. Então, reconhecimento da validade dessas negociações coletivas é um direito tanto do empregado quanto da empresa, ao meu ver. E aí, juntando aí com a expressão, dentre outros, né, que tem no 896, parágrafo 1º, caput da CLT. Então, transcendência social, partindo para um outro tipo agora. Transcendência política, desculpa. Se a decisão contrariar uma súmula do TST ou súmula do Supremo, a CLT reconhece que existe essa transcendência política, que é para proteger ali a função, né, do próprio TST ou do Supremo Tribunal Federal como órgão pacificador da legislação, da Constituição Federal, enfim.
Só que essa expressão que tem lá, súmula do TST ou súmula do Supremo, também não vai ficar restrita a essa questão de ser uma matéria sumulada mesmo. Pode ser ou uma OJ, ou então um entendimento que vem sido aplicado de forma reiterada pelo TST, ou dependendo da matéria, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, vai precisar analisar o mérito da questão para ver se o acórdão do TRT, nesse caso da transcendência política, contraria ou não uma súmula, por exemplo. Porque se contrariar, tem transcendência política. Se não contrariar, não tem transcendência política. E aí, do que adiantaria, por exemplo, a gente reconhecer que existe transcendência política numa decisão contra um recurso de revista que está recorrendo de um acórdão do TRT, sendo que, no mérito, aquele acórdão está no sentido de uma súmula do TST. Aí o TST não vai modificar aquela decisão, né? Então, está bastante ligado ao mérito, pelo menos nessa questão da transcendência política. E a gente tem a transcendência jurídica que também, só para encerrar rapidamente e depois passar a bola para o Gaudio, né? Que é aquela questão de uma lei nova, que existe bastante em relação à reforma trabalhista, nós temos pontos bastante divergentes aí, ou então de uma lei já existente, só que agora interpretada sob um novo enfoque. Que o exemplo clássico que eu sempre dou é a questão do Uber, né? Se existe ou não o cumprimento dos requisitos do artigo 2º e do artigo 3º da CLT entre o motorista e a plataforma. Né? Se é possível reconhecer a subordinação jurídica nessa nova relação aí, como que esse requisito aí seria interpretado. Né? Então, temos apenas essas considerações iniciais aí, que eu não considero, eu me preocuparia mais na prática com o mérito do recurso mesmo, porque, como eu falei, existem alguns casos em que a transcendência é reconhecida, esse próprio caso do Uber, né? Se existir uma decisão do TRT reconhecendo vínculo de emprego, pelas decisões de mérito que tivemos recentemente no TST, seria reconhecida a transcendência jurídica, só que no mérito, esse vínculo não seria reconhecido, pelo menos para as decisões que nós já tivemos. Mas existe um processo que está com pedido de vista por 2 ministros, e o ministro Maurício Godinho já estava fazendo o voto dele, no sentido de reconhecer a existência de vínculo de emprego. Essa decisão pode mudar os rumos aí, né, da questão do vínculo de emprego com o Uber, mas, enfim, temos em relação a esse aspecto, são essas decisões mais recentes aí, né. Professor Gaudio, agora é com você, para falar um pouco sobre esse tema. Vamos lá. Esse tema é um tema bastante instigante. Nós podemos aqui discorrer sobre o contexto da introdução dessa ideia no âmbito do TST. Eu acompanhei de perto, porque eu trabalhei, como sabem, com o ministro há muitos anos, e ele foi um dos principais arquitetos dessa introdução. À época, ele ainda estava na assessoria jurídica da Casa Civil, tá? Quando, por meio de uma medida provisória, cujo texto foi redigido por ele, introduziu na CLT esse Instituto da Transcendência. Mas eu vou me ater aqui a algumas indicações de ordem prática, muito rapidamente, algumas dicas para os colegas que estão nos acompanhando aqui. Em primeiro lugar, embora não seja necessário articular a preliminar de transcendência, ao contrário do que ocorre na repercussão geral, vale a pena fazer isso no recurso de vista, até para que você possa efetivamente chamar a atenção para alguma particularidade do caso concreto que demonstre a existência de uma relevância específica, particular, né, em relação a essas diferentes dimensões, social, política, jurídica, enfim, econômica. Em segundo lugar, quando o processo for distribuído, né, já logo no primeiro momento, vale a pena tentar despachar, pelo menos com assessoria, quando for possível, nem sempre é possível, a questão da transcendência, ou seja, se for de fato um caso especialmente relevante, vale a pena preparar memoriais, inclusive, em alguns casos, eu faço memoriais só de transcendência, só para destacar por que aquele processo, de fato, merece um cuidado, merece ser analisado, não pode ser rechaçado de plano. Então, despachar no momento em que o processo vai concluso pode ser importante, a depender aí das características do caso concreto. Em terceiro lugar, e aí eu vou me ater a essa última indicação, né, em relação à questão da recorribilidade. Houve uma mudança importante, né, muitos de nós aqui acompanhamos,
quando o Tribunal Pleno do TST declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 896-A, que previa a irrecorribilidade das decisões em agravo de instrumento que deixassem de reconhecer a transcendência. Isso é muito importante. Portanto, agora nós podemos, sim, admitir o agravo contra... Na verdade, os embargos declaratórios, né, que, a meu juízo, já eram cabíveis, mas aqui também podem ser manejados. Por exemplo, e se declarações, enfim, a própria conclusão contra essa decisão. Nós estamos, evidentemente, falando aqui de decisão monocrática. Então, esse que bastante mais que curso. Fica à disposição para esclarecer. Tainá, você me permite? Não, primeiramente, eu gostei muito aí das dicas do professor Gáudio, concordo plenamente. Eu só queria fazer uma observação. O artigo 896-A, no parágrafo 1º, ele diz assim, que o professor Murilo se referiu, em muita boa hora, são indicadores de transcendência. Olha só, são indicadores de transcendência, entre outros, e aí ele elenca os critérios, né? 1, econômica, 2, política, 3, social, 4, jurídica. O professor Murilo também, em boa hora, discorreu sobre. Vejam bem, são indicadores, entre outros, isso é afirmativo. Significa, não é para excluir. Significa que o espírito da lei é dizer o seguinte, olha, o critério social tem transcendência, mas a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional também tem. É para incluir a possibilidade de transcendência e não para excluir. Só essa observação que eu queria fazer. A outra coisa é o seguinte, o TST, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para encerrar aqui a minha fala. O TST está fazendo papel de TST. O professor Gáudio lembrou na outra live que nós participamos que há 500 e tantos mil processos. Ou seja, ele tem um passivo de quase 300 mil, recebe mais 200 mil, fica enxugando o gelo, gente. Porque divide isso por 24, porque os 3 da administração não participam. Aí fica aqui o doutor Murilo batendo a cabeça, eu adoeci dentro do TST, porque a distribuição ela é insana. Os assessores realmente colaboram. Então, o que o TST tem que fazer? O que ele chama de gestão processual. Então, regulamentar a transcendência e tal. Agora, o que eu quero alertar, meus colegas? Meus colegas, a gente tem que fazer o papel de advocacia. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Então, a gente também tem que criar a nossa jurisprudência. E dizer assim, olha, TST, entre outros, inclui a preliminar de nulidade por negativa. E aí, realmente, como o doutor Gáudio, para finalizar, disse, porque o que acontece, meninos? O processo bate lá. Eu tive um processo, gente, que eu estava monitorando, falando para a minha controladoria, me avisa. Gente, em 6 dias, o recurso, o grave de instrumento foi denegado por ausência de transcendência. Viu, doutor Gáudio? Eu não tive tempo nem de levar o memorial. A embarguei de declaração, ministro, pelo amor de Jeová, pelo amor de Deus, isso aqui tem transcendência. Então, o que eu me refiro a essa jurisprudência defensiva que a gente não pode aceitar qualquer coisa, não vou usar a expressão aí da música, ser coisa normal. Então, essa jurisprudência defensiva que realmente barra, o que está barrando? É o acesso à entrega de jurisdição. O TST existe para entregar a jurisdição. Então, assim, honrando imensamente os ministros, são ministros absolutamente cordiais, que escutam, que recebem, que estão muito demandados, mas eu acho que a gente tem que estar atento a essas questões para que a gente tenha direito à efetividade de entrega de jurisdição. Perfeito. E
Professora Pérola, o que você acha da gente liberar agora o código para participar da premiação da bolsa, as 2 bolsas do seu curso? E você pode falar um pouquinho sobre o curso, sobre a regra, como é que o pessoal faz para participar? Gente, isso é uma coisa que eu adoro fazer. Eu costumo falar que não é um curso, que é um treinamento, é pede para sair. Ele existia no formato presencial, o Gáudio, inclusive, lá no TST, foi criado dentro do TST para treinar assessores de ministro, depois eu trouxe para a advocacia, e a motivação é ser prático. Então, eu criei o que eu chamo de quadros de tese, e que a gente simula, a gente se coloca no lugar do ministro, porque a minha cabeça é do Gáudio aqui, a do Murilo, a nossa cabeça é de ministro, como diz o ministro Ives, juízes de fato, então a gente olha o processo como ministros, e a gente brinca de ser ministro, e eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, vai ser sábado, treinamento e recurso de revista, e eu incluí nesse treinamento os embargos de declaração com a preliminar de nulidade por negativa. E das 9 às 18 horas, telepresencial, aguenta sim, não se preocupe, vão aguentar. E o que eu sei é que eu vou dar a palavra-chave. Lá no Instagram do Instituto Pérola, tem que marcar 3 perfis, e aí são 2 bolsas que eu vou sortear. O sorteio vai ser amanhã. E a palavra-chave, posso falar agora? Palavra-chave é o nome do meu Instagram do Instituto, para que vocês não esqueçam. Instituto_Pérola. É o mesmo nome do Instagram. Perfeito. Então, pegaram, né, pessoal? Palavra-chave para participar da premiação é Instituto Pérola. Então, se ficou alguma dúvida, revejam o vídeo. Pérola. Anotaram, né? Então, se ficou alguma dúvida, revejam o vídeo, vai ficar gravado aqui no canal do Mate. E, Murilo, para finalizar, e eu já estou falando isso pela 5ª vez, você quer falar um pouquinho do curso que vai ser promovido aqui pelo Mate? Como é que vai ser? Assim, as aulas vão abordar o quê? Os dias? Seu áudio está fechado. Eu esqueci de mudar aqui, porque eu estava no Zoom, só que eu estava acompanhando pelo YouTube, porque o Zoom só está aparecendo a minha imagem aqui, não sei por que travou, mas enfim, e aí eu tinha esquecido essa questão do som, mas enfim, vamos lá. A gente vai começar na próxima semana, né, eu e o Gáudio, o curso sobre recurso de revista de uma forma bem prática, o nível dele bem mais elevado do que o meu, vai começar a falar sobre pressupostos extrínsecos, com toda a experiência que ele tem lá no TST, e agora na parte da advocacia, né, e vai ser algo bem objetivo, bem prático. Nós vamos começar na segunda-feira, dia 21, às 6 horas, e depois, dia 28, eu começo a minha parte, também às 6 horas, e depois no dia 6 de julho, né, a gente vai falar de forma bem direta também sobre transcendência, sobre esses requisitos, saber o que é lei federal, como que um dispositivo deve ser apontado, o que é cotejo analítico, e esse tipo de... os aspectos práticos mesmo, né? E até complementando um pouco dessa... só voltando um pouco no que a Pérola tinha falado, eu tenho bastante orgulho de trabalhar num gabinete que não faz uso da chamada jurisprudência defensiva. Eu também acho muito lamentável que isso aconteça. Tem alguns casos que eu realmente não concordo, e até a própria questão da necessidade de indicar os trechos do acordo que demonstra o pré-questionamento, que é algo que a gente vai mostrar lá no curso também de forma mais aprofundada. Eu também acho que essa é uma questão inócua, porque o que acontece? Na prática, a gente vai votar lá no acórdão do TRT. Então, por que a gente exige isso se a gente vai votar no acórdão? Porque está previsto em lei. Está previsto em lei, se estiver numa causa em que você estiver como parte recorrida, você vai falar, olha, a lei pede para transcrever o trecho do acórdão, e aqui o recorrente não transcreveu. Então, como é que você conheceu o recurso se está previsto como exigência legal? Então, nesse caso específico, eu quero sugerir para irem no Congresso Nacional, falarem com os deputados via e-mail, sugiro a revogação desse dispositivo, porque aí não é uma jurisprudência defensiva, mas é uma medida que
na prática, acabou não atendendo ao objetivo dela, entendeu? Então, já vou encerrar por aqui para não tomar muito tempo do pessoal também, mas basicamente é isso aí. Tem até um jingle para esse dispositivo, né, Murilo? Qual? Nunca ouvi. Agora eu quero saber qual é. Assim, ó, eu não vou fazer dancinha, né? Tem que ter dancinha, com dancinha, por favor. Na outra live das ondas renovatórias de acesso à jurisdição, do Mário Capelletti, do Garci, de se acessar a jurisdição, e falei que, e fico feliz que um assessor de ministro esteja falando isso, que não concorda com a jurisprudência defensiva, e eu falei que agora a gente está na contra-onda, né? E que agora o jingle da jurisprudência defensiva, principalmente desse parágrafo, é assim, ó: vou te pegar, essa nova onda do avião. E o advogado tem que fazer assim: onda, 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 olha a onda, 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 olha a onda. Então, a gente tem que surfar nessa contra-onda para poder não morrer na praia. Tá sem som, Tainá? Você tá sem som. Eu falei, sensacional, adorei. Bom, é isso. Adorei ter participado desse debate como mediadora. Muito obrigada, professora Peva, professor Murilo, professor Gáudio. A Elsa está aí novamente. Eu acho que tem um aviso do Mate Solidário, mas é isso. Obrigada ao Mate, obrigada a todos que contribuíram com a organização desse evento. Me sinto muito honrada de ter podido participar. Elsa, então, vou passar a palavra para você, depois você pode encerrar, tá? Eu fico com essa responsabilidade de encerrar esse evento aí tão bom. É isso, gente. Também vou estar encerrando aqui com uma causa nobre, uma coisa muito legal, que precisa da participação de todos vocês, de todos os matianos e não matianos, todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa live, com esses pessoas tão boas aqui, que nos passaram tantas informações. O meu pedido é esse: vamos participar, vamos ajudar o Mate a ajudar esses nossos colegas que estão precisando de uma ajuda nesse momento tão difícil, que por tudo isso que vem acontecendo, né, no mundo todo. Essas pessoas perderam os seus postos de trabalho e agora precisam da nossa ajuda. Nós do Mate só podemos ajudar se vocês também ajudarem. Então, façam uma doação, qualquer valor, ou então multiplique essa ideia, multiplique essa informação, passe adiante, que nós temos um projeto bacana, são pessoas sérias que estão empenhadas em ajudar esses nossos colegas que estão cadastrados. Então, por favor, faça a sua doação. Banco do Brasil, na conta corrente do Mate, tá, pessoal? Banco do Brasil, agência 1251, dígito 3, conta corrente 43501.5. Para aqueles que puderem e quiserem fazer o Pix, a chave de acesso é o CNPJ do Mate, 39 600 954 1000 ao contrário, dígito 70. Nós precisamos da ajuda de vocês. Por favor, nos ajudem a ajudar. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse projeto nosso, uma coisa que começou recentemente, mas é muito importante para nós, porque nós temos muitas pessoas precisando da nossa ajuda. Tá? Muito obrigada, foi muito bom compartilhar esse espaço aqui com vocês, estava aqui quietinha, ouvindo tudo. Parabéns também pela iniciativa de todos vocês. Obrigada. Gente, tomei uma chamada aqui da produção, porque eu cometi a gafe de não permitir que os participantes fizessem suas considerações finais. Peço desculpa. Então, se vocês quiserem fazer cada um uma consideração final, e aí depois eu encerro. Obrigada. Vocês ouviram o que eu falei? Eu não sei se eu desmutei aqui. Sim, eu gostaria que, eu acho que talvez, considerando que as damas sempre em primeiro lugar, né? Ladies first, então talvez a professora Silvia pudesse... Olha, um espaço cedido para a mulher é um espaço que não se deve recusar. Então, eu começo a minha fala assim, honrando essas mulheres, honrando a elegância desses cavalheiros que honram a atuação da mulher, né? Então, isso é muito bom. Então, eu queria terminar fazendo as minhas considerações, agradecendo a todas as advogadas e advogados que estão aqui, reverenciando todas as perdas, muito particularmente
essa perda que a gente teve hoje no MAT e de todos os advogados. Agradecer imensamente e dizendo que foi uma fala que muito repetida da Tainá, que é possível que a gente se fortaleça na técnica, no manejo, para que a gente esteja de uma forma adulta e madura nos espaços dos tribunais, defendendo, sejamos empregadores ou empregados, defendendo a justiça social. Agradeço ao Mate, agradeço à professora Elza, a Tainá, ao Murilo e ao Gáudio a oportunidade, e estou à disposição para o que der, para o que vier, nessa onda que não vai nos pegar. Doutora Pérola, porque o pessoal do chat está pedindo para reforçar como faz para se inscrever, para concorrer na bolsa do seu curso, e estão pedindo também para dar mais uma passada, como é que faz para concorrer na bolsa do curso aqui que vai ser pelo MAT com os professores Murilo e Gáudio. Tá, então deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu falei que, olha, a palavra-chave é o nome do do Instagram do meu instituto, Instituto_Pérola. Escrever lá numa postagem que tem sorteio, que é a postagem oficial. Os participantes devem marcar 3 perfis de advogados, pode comentar quantas vezes quiser. O prazo para comentar, acho que eu não tinha falado isso, é até às 10 horas de amanhã, do dia 15, e o resultado sairá no dia 16, às 11h30. A gente vai entrar em contato com os 2 ganhadores e a gente vai passar o link de acesso, que é pelo Zoom, e vão participar integralmente com todo o material e com todas as dancinhas que a gente faz na hora. Murilo, pode fazer suas considerações e depois o professor Gáudio. Tá bom, gostaria de agradecer então o convite do pessoal da MAT, seu convite, Tainá. Gostaria de agradecer também a participação da Pérola, do Gáudio, quem esteve conosco aqui, convidá-los novamente para participar do curso, porque realmente vai ser algo bem prático. Eu vou, na minha parte, mostrar minha experiência desde 2014 no TST. O Gáudio tem mais experiência, então vai trazer pontos mais importantes ainda para a gente. E é isso. Obrigado, pessoal. Podem contar comigo para o que precisar aí, tanto o pessoal da MAT, quem está assistindo a gente. E é isso. Um abraço, pessoal. Eu acho que o professor Gáudio travou. A imagem dele travou para vocês também? Sobre esse convite, Tainá. Alô? Eu acho... Vocês estão vendo a imagem do professor Gáudio? Para mim, travou a imagem. Agora parece que está voltando o áudio dele. Tinha travado também. Bom, parece que ele não está aparecendo aqui mais a imagem. Ah, voltou. Bom, agora? Está travando. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live. Para quem ficou nas dúvidas quanto às regras, é só rever o vídeo, tá? Mas não deixem de acompanhar o feed do Instagram do MAT, que lá nós vamos postar maiores informações do curso de recurso de revista. Agradeço novamente a participação de todos. Peço desculpas, professor Gáudio, não vou poder esperar o retorno aqui por causa da instabilidade da internet. E quero agradecer a todos que participaram, que assistiram, que estiveram conosco nessas 2 horas de debate. É isso. Agradecer a Aline pela ajuda aqui com a ancoragem, agradecer a Elsa pelas informações e a todos que participaram da realização desse evento.